Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa feito por você e também para você. Você gosta de ouvir boas histórias, quer informação, entretenimento, histórias que te inspirem? Então você também pode contribuir com o nosso programa. Conhece alguém que tem uma história de vida inspiradora ou que possa agregar informação à nossa sociedade? Vai lá, entre em contato, pode ser direto no meu Instagram, no roberta.dietrich, manda lá um direct. Conta para mim quem que você quer ver aqui na minha cadeira para bater um papo reto comigo. Bom, hoje o nosso papo reto é com a psicóloga Caroline Bacim Testa. Ela que há 12 anos é psicóloga e que é integrante de um programa muito importante aqui em Balneário Camboriú, um programa premiado, super de sucesso, que é o Abraço Mulher. Bom, primeiro, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu quem agradeço essa oportunidade de estar falando sobre esses programas que realmente são tão importantes para todos os munícipes. Sem dúvida nenhuma, esse talvez tenha sido um dos programas de maior visibilidade do governo Fabrício, né, que surgiu aí em 2017 com o Abraço Idoso. Ele surge lá atrás com que objetivo, Caroline? Na verdade, o Abraço Idoso foi uma iniciativa da secretária Cristina Barrichello, desde o início, por uma visão do idoso ampla, do idoso que sofre violência, que muitas vezes acabava sendo negligenciado ou silenciado, por não ter mesmo uma voz ou oportunidade de chegar até as pessoas ou órgãos competentes. O nosso município ele tem uma característica, né, que é o grande número de pessoas idosas, e foi tendo essa visão que o Abraço Idoso foi criado. Depois dos vários prêmios que foram recebidos, porque de fato é um programa de destaque, é um programa que foi referência nacional, surgiram aí os outros abraços, né? Vamos primeiro ainda dentro desse contexto do idoso. Balneário Camboriú é uma cidade escolhida por muitos idosos para viver a sua aposentadoria, né? Então a gente tem um número de idosos bastante alto, bastante expressivo. E é impressionante como o idoso, né, desde a criação do Estatuto do Idoso, aí, muito recentemente, a gente tem instrumentos legais, né, de amparo a esses senhores e senhoras que muitas vezes são negligenciados, abandonados pelos próprios filhos e, quem dirá, também pela sociedade. Os casos são mais comuns do que a gente imagina, Carolina? Muito. Foi até surpreendente quando a gente iniciou o programa, porque em estatística haviam apenas 4 registros de violência ao idoso. E quando a gente iniciou esse trabalho, que as pessoas foram conhecendo todo o serviço que era prestado 24 horas, né? Desde um programa de acolhimento, de um quarto que a gente tinha anexo à ILPI de Balneário Camboriú, a gente viu como é crescente essa demanda, como você falou, muitos vêm atrás de uma qualidade de vida, acabam perdendo um dos cônjuges, e aí acontece de ficarem sozinhos, não terem aquelas pessoas que precisam de rede de apoio para dar o suporte necessário, e muito ainda expressivo foi a violência financeira, né? Muito mais do que a física. E em todos os níveis socioeconômicos. Em todos os níveis, inclusive a nossa maior demanda era no centro. Que é aquele filho, ou aquela filha, ou aquele neto que explora os seus pais ou avós, é isso? Exatamente, acaba tirando os bens. E assim, com o idoso a gente tem uma característica muito significativa que é a proteção, né? Eles querem proteger a família. Então, às vezes, até eles se perceberem vítimas dessa violência, eles acabavam ficando sem nenhum tipo de recurso. E aí acabavam procurando o abraço, mas com uma orientação. E a partir daí foi feito todo um processo de sensibilidade para ele perceber que ele não estaria prejudicando o familiar, mas sim voltando um olhar e um cuidado para ele. Porque até esse processo, quem é mãe sabe, de a gente proteger, ajudar, né? Exato. Você está, de repente, realmente numa condição financeira mais favorável, né? Você estender essa mão. Primeiro que depois que o filho é adulto, não há essa obrigação, né, do pai de sustentar indefinidamente o filho, o cara tem 30, 40 anos e está lá, né, ainda dependendo desse pai e dessa mãe. E segundo, porque não é uma ajuda, né? Ele é coagido, às vezes ele nem sabe, e quando se percebe, já foi tudo o dinheiro da conta. Exatamente. E até o seu próprio bem imóvel está no nome já de um desses descendentes. Pelo contrário, né? Após os 60 anos, pelo nosso estatuto, pelo Estatuto do Idoso, quem se torna a obrigação de cuidar é justamente o familiar, é justamente os filhos. Os filhos que deveriam prover. Exatamente, né? Qualquer necessidade, não somente a financeira, né, mas de acesso à saúde, bem-estar e assim por diante.
E é isso, né? Às vezes a gente, mas não tem demanda, pouca gente procura. É o que eu digo, a gente conversava recentemente aqui com a doutora Maria Helena, da OAB, e ela falava sobre a questão da violência contra a mulher, que obviamente está nas camadas mais populares, mais simples, mas é impressionante o número de casos que você tem numa situação um pouco, né, socioeconômica um pouco melhor, mas que por vergonha, por acharem que, mas sei lá, o que vão achar, vão pensar, talvez eu tenha culpa, né? O idoso também tem esse processo de se autorresponsabilizar, né? Isso, e muitas vezes a dificuldade do acesso, né, à informação e aos meios em que ele seria ajudado. Então a gente via muito assim numa fala, em uma consulta médica, e o médico entrava em contato conosco, a gente fazia a busca ativa, né? E isso é importante também de se falar, de se criar uma rede consciente. Com certeza. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, isso já está muito bem assegurado, está muito bem implantado, inclusive agora em função de pandemia, com as crianças não indo para a escola, o número de denúncias diminuiu absurdamente, porque a escola é, sem dúvida nenhuma, um local de visualização, de identificação das violências, da mesma forma como essa estrutura de atendimento, que pode ser o posto de saúde, onde ele vai atualizar a sua vacina contra a gripe, que pode ser o consultório médico, onde ele vai lá fazer o acompanhamento da sua pressão alta, que pode ser até o mercadinho da esquina, né, Carolina? Exato, um vizinho, um conhecido, alguém que percebe uma movimentação estranha ou não está mais vendo, né, aquela pessoa com a frequência que via anteriormente, ou que escuta algum tipo de grito ou alguma voz mais incisiva. Então, todas as pessoas podem realizar esse contato, né, com os abraços, e para estarem realizando a denúncia, e aí a equipe se prontifica em fazer, né, a visita e ver qual é a real condição e o que acontece, qual é a realidade existente. Bom, esse foi o primeiro passo, nós estamos falando lá de 2017. Como disse a Caroline, foi um projeto tão bem sucedido, tão bem premiado, que obviamente ele começou a estender a sua malha de proteção, a sua capacidade de atendimento. O segundo passo, então, foi o Abraço Vida. O Abraço Vida. O Abraço Vida, ele surgiu justamente pelo nosso trabalho com o idoso, por percebermos a quantidade de idosos que estavam isolados em casa, depressivos, e aí a gente foi estendendo o olhar para essa outra parcela da população, que tem algum sofrimento psíquico e que muitas vezes não consegue ter força de procurar a ajuda, né? Por vergonha, porque ainda é um assunto que tem muitos tabus, pelas pessoas não conversarem abertamente sobre ideação suicida, sobre depressão, ansiedade e assim por diante. Criou-se uma ideia de que a pessoa depressiva está trancada dentro de casa, num quarto escuro, chorando, e na verdade a gente sabe que não é assim. Muitas pessoas que sofrem, né, de algum transtorno de humor, estão trabalhando, estão frequentando escolas, estão saindo socialmente bem, mas internamente com algum tipo de sofrimento intenso e que precisa de um amparo. Então, a gente percebeu essa lacuna na saúde mental, e aí o Abraço Vida surgiu exatamente para abraçar e para acolher essas pessoas que estão precisando de um suporte sério, com profissionais competentes, especializados. O serviço também é 24 horas, um sistema de sobreaviso, onde os profissionais acabam revezando. Então, qualquer pessoa que mora em Balneário Camboriú tem acesso, né, ao Abraço Vida através do WhatsApp, e aí que a pessoa, o técnico que está de sobreaviso vai responder e agendar um acolhimento e posteriormente as sessões de psicoterapia. Bom, em relação a essa questão, foi também uma percepção, e no caso não foi nem só a vivência de olhar o idoso, tinha poucos casos, como você falou. No caso do suicídio, a gente, infelizmente, tinha tido muitos registros, e há um certo tabu sobre esse assunto, Exato. Né, Caroline? Então, assim, suicídio a gente não divulga, a própria mídia, né, acaba não noticiando a morte por suicídio, os familiares, faleceu, mas não se abre muito, e aí eu não acho identificação, ou seja, eu estou passando por esse processo, eu estou pensando neste processo de suicídio, mas eu não encontro alguém com quem eu possa me espelhar. Não é só comigo, existe com outras pessoas, né, o problema está aí, não é só meu. Exato. E existe uma rede de apoio. Isso. Foi percebendo que as pessoas não tinham essa divulgação e que o assunto era tabu,
que se cria, então, um canal para prevenção, né? Pra Porque prevenção, depois não há o que fazer mais, né, Carolina? Tanto que a gente abriu dentro do Abraço Vida o Abraço Jovem, né, que também trabalha nesse aspecto, porque nós percebemos nas escolas começou uma procura muito grande dos jovens, e a fala deles, eu não gostaria que meus pais soubessem que eu estou fazendo terapia, porque então realmente eles não tinham um canal de comunicação para se sentir, né, acolhidos. É muito comum a gente ouvir pessoas falando, mas depressão é bobagem, depressão é falta do que fazer, e não é uma doença séria, é uma doença que leva à morte, infelizmente, e que quando não é tratada, quando não é vista com a seriedade que necessita ser tratada, acaba piorando, né? Então é um declínio, é um aumento de sintomas, um aumento do isolamento, até que a pessoa só consiga enxergar esse caminho do suicídio como uma alternativa. Ela tem dificuldade de compreender de que para terminar com o sofrimento, ela não precisa terminar com a própria vida. Ela precisa, sim, de tratamento. E por mais difícil que pareça, tem melhora, tem uma recuperação, existe um caminho a ser seguido com o auxílio correto. Até então, que havia de conhecimento e de divulgação, e o pouco que se falava sobre isso, era muito pelo CVV, que teve aí o seu mérito, né, de ser um precursor dessa discussão e da oferta de algum tipo de apoio, né, que era o Centro de Valorização da Vida. Há muitos anos já existe no Brasil um telefone onde você ligava e tinha alguém lá também 24 horas que estaria para te ouvir, e isso obviamente minimiza os impactos da depressão, e dos casos que podem gerar o suicídio. O abraço, ele vem com uma oferta um pouco mais completa, né? Isso, mais acolhedora também, né? Porque o telefone, ele acaba sendo a via de acesso. Mas, posteriormente, a gente tem todo o processo psicoterapêutico mesmo. A gente fornece uma quantia X de sessões, então totalmente gratuito, de acordo com a necessidade, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa. Então, é um tratamento mais individualizado, é um olhar mais cuidadoso, né? Com certeza o CVV tem muita importância, muita relevância ainda, né? Mas o Abraço Vida, ele vem com essa proposta, uma proposta de um canal em que existem profissionais comprometidos com a saúde mental de quem procura e, com certeza, disponibilidade de estar tratando, acolhendo e fazendo os encaminhamentos necessários, né? Então, se for necessário, a gente não tem atendimento médico, mas quando é necessário, a gente faz o encaminhamento, conversa com a equipe, tem esse trabalho de rede que o CVV acaba não tendo, né? Até porque no CVV são voluntários, Exato. Necessariamente não precisam e é no Brasil inteiro, né? Isso, e é no Brasil inteiro. Então, aqui a gente busca muito esse trabalho em rede, com a saúde, a assistência, as escolas e assim por diante, para que o município todo tenha conhecimento dos programas e saiba de fato encaminhar ou receber a demanda conforme diálogo, né, entre os profissionais. E Caroline, ainda dentro do Abraço Vida, você tem ideia dos números dos atendimentos, das demandas mais jovens, mais idosos, mais adultos? Como é que é isso? Adultos, né, entre uma faixa etária entre jovens adultos, né, 25, 40 anos, já foram mais de 20 mil atendimentos, é um número bastante expressivo. Quem convive, quem faz parte do programa e quem está próximo, percebe, o telefone não para, é inacreditável a demanda e a procura que tem, mas com certeza a gente busca uma solução para todos os casos que procuram. Então, a gente acolhe e busca atendimento para todos eles. Mas é uma demanda bastante expressiva e que vem aumentando. Com o conhecimento do programa, com a divulgação do programa, consequentemente, aumenta a procura também. Bom, gente, uma respirada rápida, uma aguinha, e eu volto para falar um pouco mais sobre essa jovem psicóloga que está inserida nesse programa, a experiência de vida dela, o olhar dela para essas vivências, para essas histórias com as quais ela convive, e um pouquinho mais aí especificamente sobre o Abraço Mulher. Volto já.
Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje aqui trazendo um assunto super bacana, que é um projeto premiado, de sucesso, de Balneário Camboriú, um dos marcos da administração do Fabrício de Oliveira, que é o Projeto Abraço. Ele nasce em 2017, num primeiro momento para atender a violência contra o idoso. Em 2018 ele avança para o Abraço Vida, também de forma preventiva ao suicídio, com foco no jovem e nos jovens adultos, e ele evolui então para o Abraço Mulher em 2019. Quem fala sobre toda essa trajetória, todo esse projeto incrível aqui, é a psicóloga Caroline Bassim Testa, ela que é formada aqui pela Univale, pela nossa querida Univale, e há 12 anos atua no mercado. Primeiro, assim, né, quem é a Caroline para estar dentro dessa história, por que você decidiu participar desse processo e por que, lá atrás, por que foi psicóloga, né, e por que a psicologia dentro da terapia cognitiva comportamental e estar dentro desse processo? Então, a psicologia ela sempre me encantou, né? Esse processo todo que é a nossa mente, nossos comportamentos, as nossas relações, interações, foi o que despertou o interesse. Logo que eu me formei, em seguida eu passei em um concurso em outro município, e aí, quando passei no concurso de Balneário, eu já fui atuar na Secretaria da Pessoa Idosa, que era pioneira em todo o Brasil, então era um trabalho totalmente diferenciado. Em 2017, a Cristina Barrichello assumiu a pasta, e quem não conhece ela, ou quem conhece, sabe que ela é uma potência de mulher, ela faz acontecer. Sim. E aí ela surgiu com essa ideia, com a experiência que ela tinha já, toda a carga política, de conhecimento e vontade, ela vai encantando todos que estão trabalhando com ela, né? Ela é uma apaixonada, acaba exatamente, não tem como não se contagiar. E aí a ideia inicial surgiu dela, né? E aí quando você trabalha com ela, você sabe o ritmo de trabalho, que é bastante intenso, não tem como largar. Então, quando ela saiu da Secretaria do Idoso e assumiu a Secretaria de Inclusão, fui junto. Foi junto de acessório. Grande parte, né, das pessoas que trabalham com ela acabam seguindo, justamente porque é uma forma apaixonante de trabalhar. E ela tem essa característica que casa muito com a gestão do Fabrício e do Carlos Humberto, que é um olhar humanizado mesmo para a população, né? O interesse maior está no bem-estar da população. E a cidade permite isso, né, Caroline? São 50 quilômetros quadrados, é uma das menores cidades de Santa Catarina. A questão geográfica, o fato de ela ser extremamente vertical, nos permite esse acesso, né, esse deslocamento fácil, esse atendimento mais acolhedor, inclusive, por ser uma cidade, né, mais concentrada, digamos assim. E aí volto para aquela pergunta, né? Por que você decidiu ser psicóloga? Eu decidi ser psicóloga para conseguir ajudar os outros, né? Ajudar ao próximo. É um trabalho encantador, nada compensa mais do que uma resposta, do que você participar da história das pessoas. Você já tinha psicólogos em casa? Já, tinha uma tia que é psicóloga, tive experiências com os meus psicólogos, né? E que também foram profissionais incríveis, de uma sensibilidade muito grande. Eu sempre falo que a psicologia é uma arte também. Então, essa questão de você compreender o outro, sem nenhum livre de julgamento, e que o outro tenha confiança em você, de compartilhar a sua história, a sua vida, a sua trajetória, é um trabalho lindo, né, de ser realizado. Eu tenho certeza que todos os psicólogos estão apaixonados por essa jornada e por participar da co-construção de histórias de vida. Bom, voltando aqui, né, bacana, a gente te credencia para estar aqui falando sobre tudo isso. Claro. Falamos, né, do processo do programa Abraço e terminamos o último bloco falando que, então, em 2019, ele se estende para o Abraço Mulher. Isso. Por que vocês perceberam essa demanda? Então, a violência contra a mulher existe, sempre existiu, né, era uma violência como todas as outras que já está na nossa sociedade e muito abafada, né? Muita responsabilidade da mulher e um preconceito também em cima da mulher, dessa necessidade de ela ter que pedir ajuda, ela ter que sair da relação. Essa nossa trajetória entre os abraços também ampliou nosso olhar para essas questões, que são essas violências veladas,
a violência psicológica, a violência moral, a violência financeira, como eu citei anteriormente. A maioria das pessoas que chegam até a gente no Abraço Mulher, a maioria das mulheres, elas sofrem uma violência psicológica há muitos anos. Então não se percebem vítimas dessa violência. É realizado todo um trabalho social, na verdade, não só com as vítimas de algum tipo de violência, para que seja realmente entendido que a violência não é um puxão de cabelo, um tapa, um soco. Ela acontece em várias esferas da vida e a gente precisa estar atento aos sinais, né? E principalmente a maneira como a gente se relaciona com o outro também. Um dos grandes responsáveis da dificuldade das mulheres saírem ou repetirem padrões de relacionamento, né, novas relações abusivas, novas relações em que sofrem violência, é justamente uma dependência emocional do outro, uma necessidade de aceitação do outro. E é bom a gente tocar nesse ponto, porque Balneário Camboriú é conhecida por uma cidade economicamente de alto padrão, né? As pessoas em tese que moram aqui têm uma condição, claro que existe uma população de periferia que não tem acesso, mas de uma forma geral uma população economicamente privilegiada. E aí é que está essa história, né? Mas poxa vida, né? E eu não estou falando da dependência financeira, que é a base da violência contra a mulher, principalmente nas periferias, né? Nas regiões menos economicamente privilegiadas. Na situação de uma sociedade economicamente melhor, ela está nessa violência emocional, nessa violência, nessa dependência emocional. Então, assim, ó, não adianta, que nem a história, não adianta tratar só, né, ou retirar o agressor se eu não trato essa vítima, né? Exatamente. Porque ela também, eu tenho uma filosofia que em 90% dos casos, aquilo que acontece conosco, nós somos, no mínimo, corresponsáveis, né? Quando, às vezes, não somos as protagonistas daquilo que a gente permite que o outro faça com a gente. Mas, claro que nem todas as mulheres têm esses instrumentos mentais e psicológicos de identificar essas suas carências e tratá-las. Elas acabam achando que elas são merecedoras dessa violência, por conta de uma trajetória e de um machismo estrutural enraizado. Tem muito disso ainda, desse problema, Carolina? Eu acredito que é a base do problema, né? A gente vive numa sociedade que ainda é muito machista e que faz de conta não ser, ou que vem mudando alguns padrões de pensamento e comportamento, mas existe muito ainda a culpabilização da vítima. Por mais que elas comecem a tomar consciência do processo de violência, elas ainda se sentem responsáveis por ele, ainda tentam justificar as atitudes dos parceiros em relação a elas. Você conseguiria me dar, assim, exemplos mais claros aqui de coisas que algumas mulheres, não digo muitas, mas algumas mulheres podem não identificar como violência, mas que são? Para a gente, né, personalizar isso. Claro, é muito comum confundir amor e posse, né? É muito comum essa confusão entre sentimentos. Acontece que nem tudo que eu possuo eu amo. Então, no início da relação, o que acontece? Nessa confusão, ela acaba entendendo aquela fala, né, de essa roupa tá muito curta, não fala tão alto, mulher não bebe, ou até as brigas que se dão em decorrência disso como um cuidado, como, nossa, ele tá preocupado comigo, nossa, ele tá prestando atenção na roupa que eu tô vestindo, e na verdade isso é só a pontinha de um iceberg, né, só o que é transparecido naquele momento. Com o passar dos anos, isso vai aumentando. Então, é aquela fala diária de você não é capaz, ou quando você a mulher recebe uma promoção no trabalho, ele desmerecer, desvalorizar, não permitir que ela tenha voz, não permitir que as opiniões dela sejam expressadas e validadas, e uma série de outros comportamentos que ocorrem no dia a dia da mulher que vão fazendo com que ela acredite nisso, que ela realmente acredita não ser merecedora de amor, não ser suficientemente boa para o parceiro. Então, um sinal bem claro, quando a gente não consegue identificar no outro, é a gente tentar voltar a olhar para si mesmo. Então, eu me sinto culpada pelas minhas ações, eu me sinto culpada pelos desentendimentos que ocorrem dentro da minha relação, seja ela um namoro, um casamento, uma relação no trabalho, entre os meus familiares. Eu sinto como se eu estivesse o tempo todo devendo algo para essa pessoa, tentando compensar algo que, na verdade, eu ainda nem sei o que é, mas eu fico com essa sensação carregada. E aí, desse início,
parte, quando ele percebe que conquistou, que que a vítima já está envolvida, o que acontece? O isolamento, né? Então ela começa a afastar a rede de apoio daquela mulher, afastar de amigos, seus amigos querem o nosso mal, os teus amigos só falam mal de mim, eles acabam prejudicando o nosso relacionamento, afastar dos familiares, principalmente dos pais, né? Porque é o vínculo mais forte que teoricamente a gente tem, e assim por diante. E aí quando essa mulher ela se percebe sozinha, ela se percebe muitas vezes sem condição financeira ou com medo de perder os filhos pelas ameaças que são realizadas, é aí que ela chega até o Abraço Mulher, quando ela tem a sorte de chegar, né? Eu falava aqui em outras oportunidades, em outras entrevistas, porque aí durante todo o mês de março a gente tem tratado muito dessa questão, né, da violência contra a mulher, da mulher empoderada, da mulher ocupando espaços, e alguns números são surpreendentes, né? Em 2019 nós tivemos 1.326 mortes de mulheres apenas por elas serem mulheres. São feminicídios, propriamente dito, né? E o número de casos aumenta em torno de 2% a 7% por ano, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Em 2017, por exemplo, um outro dado alarmante, nós tivemos 60 mil casos de estupros. Então, assim, as estatísticas nos mostram que o problema não está resolvido, muito pelo contrário. O fato é que agora nós estamos tirando o problema debaixo do tapete, estamos olhando para ele, estamos tratando dele, estamos trazendo esses assuntos para as discussões e para a sociedade. E aí as pessoas vão se identificar. Por isso que eu peço, às vezes, para o entrevistado para trazer um exemplo prático, porque eu entendo que tem muita gente sendo vítima de violência, tem muita mulher sofrendo vítima, abuso, e achando que é isso. Mas é ciúme, é até legal. É um cuidado. É um cuidado que ele tem. E mais do que isso, não, mas, poxa vida, ele me deu um chacoalhão, mas também eu respondi de um jeito. Isso, justificar a ação. Né? E é mais do que isso, é uma pergunta que eu sempre acabo fazendo, porque às vezes nós que não sofremos uma violência física, não percebemos, mas quem de nós mulheres nunca sofreu alguma violência? Né? Desde um olhar malicioso, de uma fala, de uma resposta de trabalho. E eu vou fazer até uma revelação aqui, né? Vou usar desse espaço para falar de uma experiência pessoal, até para incentivar outras mulheres a revisitarem as suas histórias e identificar as questões de abuso. Eu já vi isso de outras pessoas públicas e eu vejo a incompreensão das pessoas. Como assim só agora, aos 40, aos 50, a pessoa vem dizer que foi vítima de estupro, de abuso, de não sei o quê? A gente coloca as coisas em gavetinhas, né, na nossa mente, coisas que nos machucam para que a gente não acesse, para que a gente não fale sobre isso. E recentemente, porque eu acho que todo mundo devia fazer terapia na vida, tá? Isso não tem nada a ver com loucura, com não, eu estou muito bem, obrigada, mas eu fui buscar terapia em alguns momentos da minha vida, momentos difíceis, de rupturas, de perdas, de luto, e uma das coisas que eu acessei foram violências, assim, de eu ter sido assediada por um médico uma vez num exame ginecológico, né, e achar que aquilo, assim, eu fiquei paralisada, eu tinha 18 anos, mas eu achava que aquilo era normal, porque afinal de contas eu era uma jovem, eu era bonita, sei lá, ele é homem, ele está no direito dele, eu posso dizer não, né? Tinha toda uma construção atrás, e olha que eu sou esclarecida, sou de uma família que se discute sobre isso, né? Então, assim, eu fico imaginando todas as outras mulheres que não têm essa possibilidade. Então, assim, abra as suas gavetas, porque em algum momento, quando você não aceita, não revisita, não trata essas dores, esses traumas, elas vão se expressar de alguma outra forma, seja física, emocionalmente, nas suas relações, inclusive, né, Carolina? A gente tem a ideia de que se eu não falar sobre aquilo que me machuca, de alguma maneira eu vou esquecer, ou eu não vou me revitimizar, não vou sentir aquele sofrimento novamente. E o processo é justamente o inverso. Quanto mais eu falo, quanto mais eu busco entender o que eu senti naquele momento, o que aconteceu comigo, claro, com o auxílio, né, de um profissional, eu não consigo mudar ou apagar o meu passado, até porque o passado ele é importante, né, para nos constituir hoje. Mas eu tenho a possibilidade de ressignificar essas vivências, de atribuir um novo sentido a elas, para que eu realmente me fortaleça. E a partir do momento que eu começo um processo de autoconhecimento, de um olhar voltado para mim, eu consigo identificar com mais clareza e aí tomar atitudes necessárias. Então, o processo psicoterápico, não por ser psicóloga, mas também por já ter passado por ele e por passar por ele diversas vezes, é uma construção, né? Uma construção diária e é um presente que a gente se dá.
Caroline, um outro aspecto que eu gosto de trazer também aqui é que sim, a sociedade precisa acolher, dar suporte à vítima, mas ela também precisa tratar o agressor, porque em algum momento ele foi uma vítima para ter se tornado um agressor, em 99% Na dos maioria casos, das né? vezes. Tem esse olhar do programa, por exemplo, para o agressor? No programa Abraço à Mulher, não, mas a gente tem no CREAS, né, que aí é um órgão também da Secretaria de Inclusão, com profissionais, que aí são realizados grupos e é realizado um trabalho de acolhimento e aí um trabalho de tratamento, enfim, ou de encaminhamento para o agressor. Eu toco nesse assunto que provavelmente com essa entrevista muitos homens vão se identificar, né? Será que o que eu estou fazendo não é abusivo? E eu espero profundamente, né, que a gente toque esses corações e essas mentes, e se um só, né, que nos ouvir começar a se questionar se o seu comportamento não é abusivo, a gente já cumpriu o nosso papel aqui hoje, né, Caroline? Porque existe sim, né, o agressor, que ele é o perverso. Sim, que aí é uma ele tem outra a plena questão, consciência, isso, né? é uma outra questão, ele tem consciência, ele sente prazer, né, em abusar, ou ter o poder sobre, não só a mulher, mas vamos colocar a mulher como foco. E aí, mas tem um outro agressor também, que é inconsciente, que na verdade é uma reprodução de um padrão social, de comportamento, exato. Porque aprendeu a ser assim, aprendeu que a relação se faz dessa forma. Então, com certeza, se os homens que estão assistindo ao programa se identificaram com as nossas falas e que às vezes percebem que os seus comportamentos, os seus pensamentos podem gerar sofrimento a outras pessoas, ou as suas parceiras e parceiros, que busquem ajuda, né? Busquem ajuda terapêutica. Se não souber onde buscar esse amparo, pode telefonar, pode procurar o Abraço Mulher, todas as informações são mantidas em sigilos, a gente faz o encaminhamento. No Abraço Mulher, especificamente, a gente só atende a vítima, né? A vítima. Isso. E é dessa vítima que a gente vai falar no próximo bloco. Afinal de contas, de que forma o Abraço Mulher te abraça? O que ele oferece de apoio, né? É só o psicológico, é o estrutural, é o encaminhamento, é o legal? Enfim, tudo que o abraço pode fazer por você no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta e este é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje falando do programa Abraço, um programa super premiado em Balneário Camboriú, que surge lá em 2017 no Abraço ao Idoso, vítima da violência, muitas das vezes pelos próprios familiares, evolui em 2018 para o Abraço Vida, né, num trabalho de prevenção e de apoio para evitar o suicídio, que infelizmente começou a alcançar índices alarmantes, e aí evolui em 2019 para o Abraço Mulher. A gente convidou a Caroline Bacim Testa, essa psicóloga super simpática, super bonita, Obrigada. Apaixonada pelo que faz, para falar um pouquinho do nosso Abraço Mulher, né? Então a gente falou no último bloco como é que a mulher que está nos ouvindo pode se identificar ou não, né, com os processos de abuso, de violência. E aí agora, efetivamente, eu queria mergulhar com você nessa estrutura do abraço. Você falou que ele funciona 24 horas, o telefone, até para você anotar, vou pedir para o Vini anota também para colocar aqui na nossa tela para a nossa audiência. O Abraço Mulher, o telefone é 99982-1906. O Vini é o nosso menino da técnica, beijão, ele põe a gente no ar, um queridaço. Então, Abraço Mulher, 99982-1906. Enfim, me senti vítima, acho que eu me enquadro nesse processo que pode ser atendido pelo Abraço Mulher, vou ligar para esse número. Quem me atende e o que acontece a partir daí? Então, eu só gostaria de resgatar uma fala que a gente teve no bloco anterior, que era essa do não necessariamente a violência precisa estar em eminência, né? Então, assim, se você já sofreu uma violência, se de alguma forma ela ainda ecoa
né, você também pode procurar o abraço, até porque a violência psicológica, normalmente, ela vai dar os sinais de algum tipo de trauma, às vezes meses ou até anos depois. Então, qualquer pessoa que já sofreu violência na sua história pode procurar o abraço para a gente estar amparando. Porque assim, o agressor já morreu, não tem problema, você tem que tratar você. Exatamente. Beleza, bora lá. Então, o principal via de acesso realmente é o telefone e o WhatsApp. Esse telefone a gente trabalha em sobreaviso, da mesma maneira que os outros abraços, são sempre técnicos, né, que ficam com o telefone em mãos, e qualquer pessoa que mandar mensagem ou que ligar a qualquer momento, a qualquer hora da semana, do dia, vai ter um retorno, vai ter uma resposta. Tendo esse retorno, a gente marca, né? Claro que com a pandemia a gente precisou também se reestruturar. Então a gente fez muito atendimento online, faz chamadas de vídeo conforme a escolha da vítima ou da pessoa que será atendida. Fazendo esse acolhimento, a gente agenda as sessões de terapia. Então, a gente fornece um número X de sessões, no término delas a gente avalia se precisa de encaminhamento, se vai ser necessário ficar mais tempo, assim por diante. E no decorrer desse processo, quando a mulher vai se sentindo à vontade para estar falando, para estar relatando a sua história, o que acontece no seu contexto, a gente realiza os encaminhamentos necessários, seja para a saúde, a gente tem parcerias excelentes e fundamentais para o funcionamento do programa. Uma delas é a OAB, a gente tem então esse vínculo com a OAB por elas, que realizam os atendimentos, as orientações jurídicas todas as segundas e sextas-feiras no período da tarde, na Delegacia da Mulher. A gente tem uma parceria muito grande com a Guarda, né, com a Guarda Funcional, a DPCAM. Então, se a mulher não consegue procurar, também a gente recebe os encaminhamentos, tanto da rede quanto da delegacia. Temos uma parceria muito bacana com a ONG Reciclando Vidas, que é a Casa das Anas. Então, aquela mulher que sofre violência, que não tem rede de apoio, que não tem para onde ir naquele momento, tanto ela quanto seus filhos, a gente tem um X número de vagas que a gente realiza esse acolhimento dela, ela pode ficar por um tempo nesse lugar, onde ela vai ser amparada, todas as necessidades atendidas. Lembrando, né, que essa casa, ela é um momento de passagem, né, para que as pessoas se reestruturem, mas existem ainda outras alternativas, por exemplo, desculpa, eu não vou denunciar o meu companheiro porque eu não vou ter onde morar. Ou você pode ir para a Casa das Anas, ou até a própria Justiça, através desse apoio da OAB, consegue, através do Judiciário, um pedido de saída deste companheiro da sua casa, isso, né? Então você volta para o seu lar, né? Você volta para o seu lar e ele é que não pode ficar lá, né? Então, para deixar claro que tem caminhos. Também temos dentro da própria secretaria, né, a possibilidade de conseguir passagem, então para se retornar à cidade de origem, na cidade em que a pessoa reside, familiar, tem uma estrutura familiar que pode ser acolhida. Infelizmente, a gente tem algumas limitações, né, como todo o programa municipal. A gente recebe muitas chamadas da região como um todo, desde Florianópolis, Brusque, Itajaí muito, Camboriú muito, mas a gente não tem como dar o suporte necessário. Fica a dica, né? Fica a dica aí, Itajaí, Navegantes, Camboriú, Itapema, para, afinal de contas, implantar o seu próprio Abraço Mulher. Exato. Se alguém gostaria de conhecer também toda a nossa estrutura, como a gente funciona, sintam-se convidados. Você chega a participar dos plantões? Sim. E eu queria que você relatasse para a gente coisas que aconteceram nesses plantões, nessas ligações, nesse WhatsApp que te impactaram. Eu sempre cito a mesma história porque eu acredito que tenha sido a primeira, assim, que depois a gente vai tendo um pouquinho mais... Vai se calejando, né? Exato, mas foi uma madrugada fria, era por volta de 2 horas da manhã. E quem ligou foi a delegacia lá da Rua Inglaterra. Então, os plantonistas de lá acionaram, aí a gente vai até o local. É importante a gente salientar isso, que o abraço ele vai até o local. A gente realmente te acolhe. Isso. Até para a vítima retirar as coisas de casa, a gente faz todo esse movimento. A gente acompanha na delegacia, registrar o BO, fazer solicitação de medida protetiva, corpo de delito, e retirar os pertences de casa. Toda a nossa equipe se estrutura e se organiza para estar fazendo esse amparo. Então, nessa madrugada, a polícia ligou, fomos até a delegacia e eu entrei
para fazer o atendimento. E quando eu entrei na salinha em que a vítima estava, ela estava muito machucada, mas muito machucada. Ela estava ensanguentada, com uma roupa, um pijaminha fininho, de pés descalços, e tinha junto uma criança. Então, a criança em si, a imagem em si, né, uma mulher que se submete, não era a primeira vez que ela já era reincidente, ela já tinha sido acolhida pelo programa, então havia novamente sofrido a violência. E a criança, né, as crianças dessas mulheres que vivenciam tudo isso, não, e pedindo, a criança pedia, uma criança pequena, um repertório vocálico pequeno também, mas pedia para não voltar para casa. Então, quando a criança chega no limite de pedir para não voltar, a gente vê o quanto isso já foi prejudicial e quanto isso vai impactar no desenvolvimento dela. Então, foi feito todo o trabalho, a gente acompanhou no hospital, ficamos lá com ela, até ela receber alta, realizar todos os exames e aí encaminhar para casa das AMES. Mas essa foi a história que mais me impactou assim, nesse tempo de programa. Eu estou no Abraço à Mulher há 1 ano aproximadamente. Com outros, né, outras histórias, outras vivências diariamente, porque o sobreaviso toca todos os dias. Às vezes não é necessário ir até o local, a gente faz o atendimento online ou por ligação, mas no desespero, no pós-briga, na necessidade de uma orientação, mães que têm filhos que sofrem violência e que precisam de uma orientação de como agir, o que fazer nesses momentos, também a gente está acolhendo. Então, desvendar uma violência que já existe, como você falou anteriormente, tirar debaixo do tapete. O número de violência sexual vem aumentando consideravelmente. Até no início desse ano eu comentei que eu estava ficando assustada com a quantidade de denúncias que estavam chegando por essa razão. A que você atribui isso? As pessoas estão entendendo e começando a entender também que a violência sexual ela não é apenas entre desconhecidos. Você pode estar num namoro, você pode ser casada e sofrer uma violência. Entender que a partir do momento que você fala não, é não, né? E nem sempre o parceiro respeita isso. Então, as pessoas estão se sentindo mais seguras. Com a divulgação do programa, ou às vezes, eu fui lá, eu fui atendida, fui acolhida. E a fala entre uma mulher e outra vai dando segurança para que elas busquem essa ajuda, para que elas falem sobre isso de maneira mais aberta, pelo menos com os profissionais que estão atendendo. Caroline, a gente ficaria madrugada dentro aqui. Com certeza. É um assunto denso, é um assunto... Muita gente vai se identificar, como você falou, é quase impossível ao longo da vida, quem tem mais de 30 anos, não tenha sofrido algum tipo de violência, né? Seja do seu pai, seja de um parente, de um primo, de um amigo, do chefe, de um vizinho, né? No meu caso, de um médico. Então, ao longo da vida, todos nós tivemos experiências mais traumáticas, menos traumáticas, mas sim, e aliás, a gente é vítima de violência quase todos os dias, né? E às vezes a gente não se percebe. Quando a gente começa a falar disso, para de ser mimimi, né? Porque o que eu ouço, às vezes, dos homens, obviamente, principalmente, para, isso é mimimi, a gente elogiar a perna da funcionária, mas você está numa situação privilegiada de chefe, e isso pode exercer algum tipo de pressão. Enfim, gente, tem muitos aspectos para serem considerados. Não considere que isso é um mimimi, nem a menor das intenções, nem os menores indícios de violência, nem, é claro, os grandes indícios. E a gente, mais bacana que eu percebo do projeto do Abraço, é essa possibilidade de autoconhecimento, né? De eu não só receber um amparo para não ser mais vítima, mas eu receber também um suporte psicológico para que eu não volte a me tornar uma vítima. Né? Então, assim, o papo foi ótimo, adorei, volte sempre, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vou deixar aqui de novo o telefone do Abraço Mulher, é o 999-82-1906, e do Abraço Vida, que aí também, né, as questões para homens e mulheres, para todas as idades, a questão de você estar se sentindo sozinho, perdido, tá passando ideia ruim pela cabeça, né, de repente acabar com sofrimento, acabando com a própria vida, fica aí um outro telefone que é o 999-82-2322. 999-82-2322,
para o Abraço Vida, que é esse de combate ao suicídio, e 999821906 para o Abraço Mulher. Caroline, muitíssimo obrigada a você, a toda a equipe, um abraço para a Cristina, tá bom? Será entregue, eu agradeço a oportunidade, eu acredito que precisamos usar esses meios de comunicação, de acesso facilitado para a divulgação do programa, para que as pessoas consigam chegar até a gente, pedir ajuda. Se você está ouvindo, se identificou com alguma das nossas falas, entre em contato com o programa, você será acolhido, será orientado, e não tenham vergonha, né? Não tenham vergonha de pedir ajuda. Todos nós precisamos, né? Ninguém consegue, ninguém precisa dar conta de tudo o tempo todo sozinho. É para isso que a gente está no Abraço Mulher, toda a equipe técnica à disposição de quem precisa desse olhar, desse cuidado, desse zelo, para que a nossa voz não se cale. Bom, gente, essa foi Caroline Bacim Testa, psicóloga, componente do programa Abraço Mulher. Espero que você tenha gostado desse papo, eu adorei. Beijão para você e até a próxima.